Olá, uma ótima noite para quem vai poder me assistir agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo numa conversa hoje muito especial. Quem estiver assistindo depois também, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesse dia de hoje que a gente tem um assunto muito gostoso para poder falar. Sou um pouco suspeito para falar porque essa nota de hoje ela é uma coisa para mim, sabe? Eu amo falar dessa nota queridíssima. Bom, enquanto vocês vão chegando, eu vou comentar, então, fazer as apresentações. Então, hoje a gente tem mais um capítulo da nossa série Conhecendo as Notas Olfativas, uma série de vídeos especialmente criada para poder ser um espaço de aprendizado sobre as notas que são parte da paleta do perfumista natural. Então, é um lugar para a gente ter conhecimento de qualidade. E um aspecto fundamental que eu sempre estou falando para os meus alunos é a importância da gente conhecer as notas da paleta. E essa nossa conversa, especialmente essa série de conversas que chama Conhecendo as Notas Olfativas, ela tem esse objetivo. Muitas vezes a gente conhece a nota pelo nome, mas não conhece ela mais em detalhes. Essa série de vídeos ela tem essa finalidade, trazer mais detalhes sobre as notas olfativas da paleta natural. Bom, enquanto vocês vão chegando aí, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, perfumista e professor de perfumaria natural. Sou criador da FSA Perfumes Naturais, onde eu ensino você a criar perfumes que não apenas são autênticos, mas também são 100% naturais, mesmo que você esteja iniciando agora nessa arte tão linda que é a perfumaria natural. O meu trabalho tem algumas ênfases particulares que eu gosto muito. Uma delas é o uso de tinturas. A outra delas é a abordagem que eu chamo de poesia do cheiro, que é um olhar todo particular sobre o processo de criação do perfume, que a gente encara como uma história contada com os cheiros. E, finalmente, os estudos de memória olfativa, que são essenciais para quem quer criar perfumes naturais que são especialmente autênticos. Então, essa é uma ideia geral das coisas que eu trabalho aqui na FSA. Boa noite a todo mundo que está chegando. E o nosso tema de hoje é um tema, gente, que assim, faltam palavras para eu dizer o tanto que é especial. Ô querida Maria, que bom que hoje você conseguiu. Aproveita aí que hoje o assunto é uma delícia, tá? Boa noite, Andréia. Boa noite, querida. Hoje tem uma nota que você gosta, hein? Então, gente, hoje nós vamos falar o tema. O tema hoje é o Ylang Ylang na criação de perfumes naturais. É uma conversa extremamente fácil para mim, porque falar do Ylang Ylang, na verdade, poderia ser uma semana inteira falando do Ylang Ylang, que ainda faltaria tempo para poder falar dessa nota que é tão, tão maravilhosa para mim, para muitas pessoas que eu conheço, mas também extremamente essencial na perfumaria. Não só na natural, na perfumaria como um todo. Então, o nosso tema de hoje é para a gente falar da magnífica Flor das Flores. Vocês já vão entender o que isso quer dizer. Então, a nossa conversa vai começar a gente entendendo o que é o Ylang Ylang, né? O que é o óleo essencial de Ylang Ylang, que é a matéria-prima que a gente trabalha dentro da paleta de perfumaria natural. Eu estou com duas variações aqui, vocês já vão entender mais o que quer dizer essas variações. Mas o óleo essencial de Ylang Ylang, que é a nossa matéria-prima que a gente conversa hoje, o óleo essencial de Ylang Ylang é um óleo obtido por destilação a vapor a partir das flores do Ylang Ylang, cujo nome científico é um nome científico lindo. Eu sempre gostei, desde que eu ouvi pela primeira vez, Cananga odorata. Olha que nome magnífico. E esse óleo essencial, então, ele vai ser obtido por destilação a vapor e vai ter algumas peculiaridades que eu já vou comentar com vocês. É uma nota
que é difícil dizer o tamanho da importância dela dentro da perfumaria como um todo, e particularmente dentro da perfumaria natural, que é o foco aqui do trabalho, né? A planta ylang ylang, ela tem origem, a principal origem dela é ali na Indonésia e nas Filipinas, que todas as referências que vocês procurarem ler sobre o ylang ylang, vocês vão encontrar a maioria falando das Filipinas, para não dizer todas, e muitas falando da Indonésia também. Mas em termos de região de cultivo, essa é que eu acho que vocês vão encontrar mais quando vocês procurarem fornecedor. O ylang ylang é principalmente cultivado ali na região de Madagascar e nas Ilhas Comores. São as principais regiões de cultivo do ylang ylang, e vocês vão perceber, eu já fiz essa pesquisa também, que na maioria dos fornecedores vocês vão encontrar especialmente o ylang de Madagascar, mas tem também ylang da Indonésia, tá? E de Comores, não achei tão comum. Madagascar, sem sombra de dúvida, é o local de cultivo que vocês mais vão encontrar do ylang ylang, principalmente nos fornecedores que eu vi aqui no Brasil, tá? Mas tem uma coisa importante que a gente precisa esclarecer, para vocês não se confundirem. É muito fácil a gente se confundir, principalmente, imagina você tá começando ou tá aprofundando na perfumaria natural, e você vai procurar lá no fornecedor, digita ylang ylang, vem um tanto de ylang. Aí você se pergunta, meu Deus, qual ylang que eu devo priorizar, né? Então, vamos esclarecer primeiro a confusão que normalmente acontece ou pode acontecer quando a gente vai falar de ylang. Primeira desambiguação que a gente tem que fazer é o óleo essencial de ylang com o óleo essencial que é chamado de cananga, tá? Vocês provavelmente vão ouvir falar, se é que já não ouviram falar do óleo de cananga, e as duas plantas, né, os dois óleos essenciais vêm da cananga odorata, só que a variedade é que vai fazer a diferença, que no ylang é a variedade que se chama genuína, cananga odorata, variedade genuína, e no caso da cananga é a macrofila, tá? A cananga não é muito comum aqui no Brasil, tá? Eu, pelo menos, acho que eu já vi em 1 ou 2 fornecedores, tá? Mas quando você estiver adquirindo ylang, pode ficar tranquilo, porque o ylang ylang que normalmente é vendido já é a espécie mesmo com o cheiro do ylang, que é o meu foco principal aqui hoje, tá? Eu não vou falar da cananga, tá? Tinha até uma novela que passava na extinta Rede Manchete, que chamava Cananga do Japão, sabe? Inclusive o nome, né, vem disso. Bom, só que é o seguinte, a gente precisa esclarecer, falando da questão de confusões que podem acontecer quando você vai adquirir ylang ylang, é por causa do que a gente chama de frações do ylang ylang. A destilação, ela pode ser de um tipo que a gente chama de destilação fracionada. Para vocês entenderem em linhas gerais, é como se imagina que a destilação minha, ela dura mais ou menos 20 horas o processo, que é mais ou menos o tempo do ylang mesmo. Eu posso coletar todo o óleo essencial que é extraído nesse tempo, ou eu posso, de tempos em tempos, pegar a fração que sai num tempo específico. E como vocês devem estar imaginando, frações coletadas em tempos diferentes vão ter moléculas diferentes e, consequentemente, cheiros diferentes. Daí, então, que vem as frações do ylang ylang que a gente vai encontrar nos fornecedores. E essas frações são 5. Ylang ylang, eu falei há um tempo atrás de coleção olfativa. O ylang é uma nota que permite uma coleção olfativa para quem quiser ter uma coleção olfativa de ylang, porque a gente vai ter 5 frações do óleo essencial e a gente ainda vai ter mais 2 matérias-primas, eu já vou falar disso. Vamos falar primeiro do mais clássico, né, que são as frações do óleo essencial. Dependendo então do tempo que eu coletar o óleo, eu vou ter a primeira fração, que é coletada ali mais ou menos com 1 e 2 horas, que é o ylang ylang extra, tá? Esse ylang ylang é o primeiro. Depois a gente vai ter sequencialmente o ylang ylang 1, o ylang ylang 2, o ylang ylang 3.
dependendo ali do tempo que eu coletar. Obviamente, o extra é o primeiro, depois o 1, o 2 e o 3. E se eu, por acaso, né, se o fabricante, lá, o fornecedor, não coletar nenhuma fração e deixar o tempo todo da destilação acontecer e depois coletar aquele óleo que é o conjunto de todas essas frações, nesse caso a gente chama isso de ylang completo, óleo essencial completo de ylang ylang. Por causa disso, porque ele tem todas as frações, não teve nenhuma separação especial. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender ligadas às frações do ylang. E a gente ainda tem duas outras versões, que é o absoluto de ylang ylang, que é obtido com solvente orgânico. Esse eu não encontrei no Brasil, tá? E também o CO2 de ylang ylang. Esse eu encontrei, tá? É uma outra extração e, obviamente, extrações diferentes poderão trazer informações olfativas diferentes. Vocês sabiam disso? Já se depararam com isso? Já tiveram alguma confusão ligada a isso? Nossa, não sei qual ylang comprar. Isso é comum de acontecer, tá? Tô cheirando ylang, tá, gente? Hoje aqui tá uma beleza. E eu vou ficar todo alegrinho porque o ylang ylang faz isso com a gente, né? Caso vocês ainda não saibam. Bom, eu falei que existem 5 frações do óleo essencial de ylang. É nelas que eu vou me concentrar a partir de agora, né? Essas variações. E para falar olfativamente, qual que é a diferença, se a gente puder explanar um pouquinho em termos de informação olfativa, né? Como é que se comporta aí olfativamente esses diferentes tipos de ylang? Boa noite para quem está chegando aí depois, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E quem for assistir depois também, né? Estamos hoje falando do ylang ylang, a flor das flores, que eu esqueci de falar por que chama flor das flores. É porque na língua original, né, de onde vem a palavra ylang ylang, o nome ylang ylang, significa a flor das flores. Mais uma contribuição, e eu tinha me esquecido de falar, perdão, para a gente entender a importância dessa matéria-prima. Né? Tem umas curiosidades que eu vou trazer também daqui a pouco, mas agora vamos falar um pouquinho desses cheiros. Gente, o ylang extra, que é a primeira fração, é considerado o ylang mais apropriado para a gente usar em perfumaria. Na verdade, ele é considerado de melhor qualidade olfativa para perfumes, o mais nobre, por assim dizer, tá? Eu tenho alguns comentários sobre isso, mas eu vou falar sobre isso depois. Primeiro eu vou falar para vocês a realidade, como se apresenta, e depois a gente vai expandir um pouco esse raciocínio, tá bom? Então, o ylang ylang extra, ele vai ter ali moléculas mais leves, aquelas moléculas que saem primeiro, e vai ter também uma riqueza muito grande da classe de moléculas que a gente chama como éster, tá? Isso vai caracterizar esse primeiro ylang com um cheiro bastante típico do ylang, que é esse floral adocicado, mais refinado, tá? Que é uma característica do extra. Não é à toa que muitos professores de perfumaria vão estar com a indicação, a Mediaftal é uma delas, que indica o ylang extra como o melhor ylang para você ter enquanto criador de perfumes, tá? Ô Jaci, que pena, viu, querida? É a primeira vez que eu vejo alguém falar que não gosta. Mas será que não tem a ver, talvez, com a diluição? Talvez possa ser isso. Ylang é uma nota extremamente intensa, sabe? Talvez você trabalhar com versões mais diluídas, pode ser que você mude essa relação. Eu não sei como que você trabalhou com ylang até hoje, mas eu sou muito suspeito, querida, para falar. Eu sou completamente apaixonado por ylang ylang. Fica difícil, né? A gente se deparar com um caso de quem não gosta, mas quem sabe, né? Uma diluição maior possa te ajudar a fazer intimidade com ylang ylang. Bom, continuando, seguindo nas extrações, a gente vai ter agora o ylang ylang 1, que é um ylang que ainda é floral, é doce também, mas é um doce mais pronunciado e começa a ter nuances balsâmicas, que são nuances mais... esse adocicado tem muito a ver com isso, né? Porque o balsâmico, a gente às vezes entende ele como quente, doce, um tanto quanto amanteigado.
O balsâmico é um cheiro meio difícil de descrever, tentar explicar para alguém o balsâmico, né? Mas o Ylang 1 já começa a ter esse aspecto. O 2 vai ter esse lado balsâmico um pouco mais forte ainda e vai manter sempre o floral doce. Esse floral doce do Ylang, ele é uma constante, tá? Independente do Ylang em questão. Tenta sim, querida. Tenta sim. Ylang é uma coisa. Bom, o Ylang 3, que é o Ylang que vem depois, né? Ele já é um Ylang mais denso, a gente já está falando aí de um tempo maior, moléculas mais pesadas, o que vai trazer um lado mais profundo para esse Ylang, com nuances aí até mesmo amadeiradas. A gente vai falar do aroma do Ylang mais na frente, tá? E, finalmente, o Ylang completo, que é o Ylang que tem tudo. Então, ele vai ter, é uma característica interessante, ele vai ter essas várias nuances acontecendo. Vai ter floral, doce, frutado, amadeirado, muita riqueza olfativa, né? Muitas facetas acontecendo ali. Em termos de aplicabilidade, tem uma coisa muito interessante que vale destacar. O Ylang Ylang 1 é normalmente o Ylang de perfumaria, o Ylang mais nobre, o que se prefere para se usar em perfumaria. O Ylang Extra, né? Acho que foi isso que eu falei, me embolei aqui. O Extra é o de perfumaria, normalmente o mais indicado. O Ylang 1 e 2 normalmente é mais usado em cosméticos, tá? Hidratantes, cosméticos corporais. O Ylang 3 costuma ser muito apreciado em velas e incensos, só para vocês entenderem isso. E o Ylang completo normalmente é o Ylang mais indicado para aromaterapia, mais preferido em aromaterapia, exatamente por ele ter esse espectro completo de moléculas do Ylang Ylang, como agora a gente já entende. Tem a ver com o processo de destilação e o momento que eu pego esse óleo, o momento que, no caso do completo, eu não tenho fração, né? Então eu tenho tudo, tá? E de curiosidade, o absoluto, como a gente pode imaginar, que é uma coisa típica dos absolutos, ele tem um aroma ainda mais complexo, ainda mais profundo, é mais denso, as nuances mais pesadas vão se ressaltar mais, tá? Mas, falando de novo o que eu falei com vocês, eu não conheço fornecedor no Brasil de absoluto de Ylang Ylang, tá? Se vocês conhecerem, por favor. Mari, aromas, arte, poesia. Sinto às vezes um aroma de fundo de cravo. Isso se refere ao tipo de óleo essencial? Alguns vão ter esse lado mais pronunciado, porque essa faceta especiada, que é isso que você sente, né? Do cravo, ela é característica, uma das características do Ylang Ylang, que é uma das facetas especiadas, né? Uma das facetas. E isso vai estar ligado, por exemplo, com a presença de eugenol no óleo essencial. Em alguns casos vai ter mais ou vai ter menos, e isso pode pronunciar mais ou menos essa faceta especiada que você sente, tá? Mas muito bem colocado. Eu vou falar um pouco mais das várias facetas daqui a pouco. Pessoal, deu para entender essas diferenças dos Ylangs? Me respondam, por favor, enquanto eu borrifo mais Ylang aqui e tomo mais água. Deu para entender isso que eu falei até agora? Essas frações do Ylang, essas diferenças, tá? Espero deixar vocês com vontade de ter todos os Ylangs. Digam para mim. Falei com vocês que tinha muita coisa para falar, né? Nosso Deus. Então, só fazendo pequeno resumo do que a gente viu até aqui agora, estamos falando do Ylang Ylang, essa matéria-prima divina, magnífica, maravilhosa, que a gente tem como opção na paleta de perfume, seja natural ou na perfumaria convencional. Um óleo essencial obtido por destilação a partir das flores da cananga odorata, que vai ter aí, dependendo da fração que eu escolho na destilação, eu vou ter o Ylang Extra, que é normalmente o mais indicado na perfumaria, e os outros Ylangs, o 1, o 2, o 3 e o completo, que na verdade não é uma fração, ele é o conjunto
dessas 4 primeiras frações. Tá? Bom, mas eu queria destacar algumas coisas, e essas algumas coisas elas vêm com uma pergunta. Por que vale a pena ter ylang-ylang na paleta? Tá? Por quê? Lembrando que perfumista não tem nota que gosta ou que não gosta, né? A gente tem aplicações onde a nota entra dependendo do que a gente quer contar com aquele perfume, tá? Seja para ylang, seja para qualquer outra nota, tá? Independente disso, a gente tem mais a ver com a intenção que a gente quer, né? Então isso é importante a gente lembrar. E o ylang-ylang, por que ter ylang-ylang na paleta? Tá? Ninguém falou nada, então eu acho que vocês entenderam tudo. Eu coloquei 4 pontos aqui que vale destacar do porquê de ter ylang na paleta. Primeira coisa é uma que eu sempre estou falando. Ylang-ylang, só para vocês entenderem, faz parte da minha paleta mínima. Paleta mínima é um conceito que eu já falei, que é uma paleta que eu considero que, se a pessoa não tem nada, seriam as primeiras notas que eu recomendaria. E uma delas é o ylang-ylang. E um dos motivos de eu sugerir isso é a extrema versatilidade dessa nota floral. O ylang vai se combinar com vários tipos de notas, é impressionante. A gente vai falar dos cuidados para se trabalhar com ylang no final, mas primeiro eu estou falando de potencialidade. É uma nota de alta versatilidade. O que quer dizer isso? É uma nota que tem o potencial de combinar com várias outras. Claro que eu vou ter que ter cuidado para fazer isso, não dá para fazer de qualquer jeito, mas essa é uma das primeiras razões para você ter ylang-ylang na sua paleta. Primeira, e ela só já seria suficiente para justificar, mas a gente tem outra, tá? Uma coisa muito importante, uma curiosidade, trazendo aí mais para vocês. O ylang-ylang já foi chamado de jasmim dos pobres, por ter aí um cheiro que compartilha com o jasmim algumas características. Já foi chamado de jasmim dos pobres, não poderia haver injustiça maior, porque jasmim é jasmim, ylang é ylang, cada um no seu quadrado, e ylang tem a sua nobreza típica, separada, única, tá? Mas uma coisa que a gente precisa destacar, que é a segunda razão para se ter o ylang na paleta, é que nota floral normalmente não é um tipo de matéria-prima mais acessível que a gente tem. Se a gente for pensar em termos de facetas olfativas, a faceta floral é uma que tem matérias-primas bem caras. Vou dar 2 exemplos, neroli e jasmim. Só isso já deve fazer você pensar, é verdade. Mas o ylang-ylang é um floral nobre, um floral importantíssimo na perfumaria e é um floral acessível. É um dos florais mais acessíveis. A Mandy After usa uma frase que eu achei muito bacana, que é o bonito e barato. Né? É característica de ylang. É bonito e barato. Barato contextualizando, né, gente? Barato dentro do contexto das matérias-primas de perfumaria. Então é a segunda. Uma outra coisa que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo é a palavra mágica, que o ylang-ylang é um excelente fixador de perfume, né? É uma nota que tem tenacidade, é uma nota que dura bastante. E isso traz efeito fixador para a composição como um todo, dentro de toda a dinâmica. A gente tem tipos diferentes de fixador, o ylang é um desses tipos, né? Pela sua tenacidade, esse efeito acaba sendo meio que interpretado como do perfume como um todo. Essa é outra vantagem para a gente ter ylang na paleta. E a última, que eu acho assim incrível, tá? Ela já vai abrir caminho para uma curiosidade que eu vou trazer daqui a pouco. É que o ylang é um floral que tem uma característica peculiar de ser um floral abstrato. O que isso quer dizer, né? O ylang traz um lado floral, pode trazer, quando bem usado, traz um lado floral para a composição, que é abstrato no sentido de é um floral, mas eu não sei que flor que é.
Então esse floral abstrato é uma característica muito interessante do Ylang Ylang, que a gente pode aproveitar em vários tipos de perfume que a gente queira fazer isso, tá? Vários tipos mesmo. Pensando naquelas famílias de perfume lá, duas que usam muito o Ylang Ylang é o floral e o oriental. Mas o oriental, inclusive, tem até uma razão muito típica. O oriental normalmente é um perfume mais sensual, mais denso, mais pesado. E o Ylang Ylang, no caso de um oriental, vai cair belíssimamente bem. Mas eu gosto de brincar com tudo, sabe, gente? Ylang Ylang funciona bem em tudo que é tipo de família, contanto que você trabalhe adequadamente com essa nota, porque ela é muito potente, tá? Certo? Entendido, meu povo? Espero ter deixado vocês mais empolgados ainda para usar Ylang Ylang. Às vezes a gente até tem Ylang na paleta e nem dá muita bola para o Ylang por causa desse cheiro wow que tem, né? Essa paulada que é o cheiro do Ylang Ylang. Mas a gente pode e deve usar essa nota, especialmente por essas vantagens que ela tem. Uma outra vantagem que eu quero trazer, eu não gosto de fazer isso normalmente, porque aromaterapia é aromaterapia e perfumaria é perfumaria, né? Mas a gente não pode deixar de falar de um aspecto, principalmente ligado à psicoaromaterapia, do Ylang. Ylang Ylang é uma nota muito importante em termos de efeito terapêutico no que diz respeito a tratamento de insônia, por exemplo, a tratamento de depressão, a tratamento de raiva, tratamento de baixa libido, tá? E isso tudo, o aroma do Ylang pode ajudar muito, tá? Por causa dos seus efeitos calmante, relaxante, que traz alegria. O Ylang tem um efeito eufórico também. Tudo isso contribui para essas aplicações. E também isso tudo vai colaborar com o fato de que o Ylang Ylang é uma das notas mais famosas em termos de perfume afrodisíaco. Se você vai pensar numa paleta afrodisíaca, ela tem que ter Ylang, porque é uma nota linda e afrodisíaca e sensual e charmosa, e é muito interessante para esse aspecto. Em termos de você pensar, por exemplo, em aromatizador de ambiente, perfumes sensuais, é uma nota que, por causa da versatilidade, por causa desse aspecto que tem um efeito relaxante, um efeito calmante, um efeito ansiolítico, isso tudo, a gente aí aprofundando, né, na ciência do afrodisíaco, vai ser fundamental na experiência afrodisíaca, né, que ela precisa, para ser vivida com beleza, ela tem que ter entrega, ela tem que ter relaxamento, ela tem que ter alegria, e o Ylang faz isso com maestria, tá? Então, eu vou dar um acorde voluptuoso no final, tá, para vocês. Voluptuoso não é uma invenção minha, foi uma referência que eu li, que usou a palavra voluptuoso, eu achei sensacional, eu não resisti, eu tinha que usar, tá? Bom, e aí, aquele aspecto do floral abstrato que eu falei, vem pegar o gancho para uma curiosidade que eu precisava trazer para vocês. Ylang Ylang, gente, é uma nota muito importante, eu estava falando na perfumaria como um todo, porque o Ylang Ylang, o óleo essencial, tem um papel fundamental simplesmente no perfume mais famoso da história. Alguém quer chutar que perfume que é esse? Eu vou até esperar. Alguém quer chutar esse perfume mais famoso da história, que o Ylang Ylang tem um papel fundamental? Quem aí quer chutar? Tô aguardando. Jaci, acertou. O Ylang Ylang, a Jaci respondeu aqui, tá, gente? Chanel número 5, é o Chanel número 5 mesmo. O óleo essencial de Ylang é um componente muito importante do Chanel número 5. E esse floral abstrato do Ylang
teve um papel muito importante, tem um papel muito importante no Chanel número 5, e tem uma outra coisa em termos de interação entre cheiros dentro do próprio perfume, né, que é a ideia da ponte. O Ylang Ylang vai ter um papel fundamental para fazer uma conversa bacana entre o coração floral do Chanel número 5 e a saída rica em aldeídos, tá? O Ylang Ylang faz essa ponte aí muito bem e é uma matéria-prima vital no Chanel número 5. Acho que só essa informação já bate o martelo definitivamente nessa importância do Ylang Ylang na perfumaria como um todo, tá? Para vocês saberem. Depois vocês pesquisem mais, tá? É legal conhecer a história do Chanel número 5. Em breve nós vamos ter uma conversa só sobre o Chanel número 5, tá? E uma curiosidade que eu queria trazer para vocês também, a gente tem aí outros perfumes famosos que o Ylang tem importância, como o Dioríssimo da Dior e um que chama 24 Faubourg, que é da Hermès, tá? Eu queria trazer um exemplo pessoal, tá? Porque eu já usei Ylang Ylang numa criação. O Senza Paroli, que eu já até fiz uma apresentação sobre ele, usa Ylang Ylang no coração, sabe? O Ylang Ylang foi fundamental para um aspecto que eu queria trazer, e aí eu queria comentar isso com vocês também, né? Eu não quis trazer só o Chanel número 5, mas eu quis também trazer uma das minhas criações para vocês verem aplicações. Eu tenho uma aluna minha que está trabalhando com Ylang também, vai trabalhar com Ylang. É uma nota muito interessante que dá para explorar várias coisas. Deixa eu ver. Faz isso, Jaci, faz isso. Se você tem o Chanel aí, faz isso que vai ser uma experiência bem legal, tá? Certinho, gente? Então, trazendo aí exemplos, né? Mas vocês vão encontrar muitos exemplos de perfumes com Ylang Ylang. E não deixem de usar Ylang Ylang nas criações, né? E é sobre isso que eu vou falar agora, né? A questão de por onde que eu começo nessa questão de usar Ylang Ylang. Bom, você começa entendendo o Ylang perfumisticamente. O que eu quero dizer com isso? Ylang Ylang é uma nota de saída ou de coração. Você pode usar nos dois lugares que você vai conseguir fazer isso, tá? E o aroma do Ylang Ylang, eu já comentei algumas coisas, mas as características principais são o fato, as coisas mais óbvias, né, que a gente vai ter. É o lado floral, o lado doce, o lado intenso, inclusive narcótico, é uma flor muito intensa. Esses aspectos são muito característicos. Floral doce e intenso, tá? A gente vai ter outros aspectos que a gente pode notar também, que é um lado cremoso, tá? A gente vai notar um aspecto especiado, que já foi até mencionado aqui, mas o Ylang também vai ter lado balsâmico, amadeirado, tá? E um lado que não costuma agradar muita gente, que é um certo lado medicinal, tá? O Ylang também vai ter um lado medicinal, cheio de remédio, tá? Dependendo aí da concentração, você vai ver isso mais ou menos, do tipo de Ylang também. E tem gente que não gosta. E o Ylang também tem uma faceta animálica, tá? Eu já percebi ela de uma maneira mais suave, tá? Mas eu já vi gente que percebeu isso mais forte. Olha tanto de coisa que eu falei. Isso faz com que eu consiga trabalhar essa nota em diversos lugares, né? Com diversas combinações. Para eu trabalhar melhor, para eu começar, se você ainda não sabia disso, né? Saiba, eu vou trabalhar com Ylang, eu normalmente recomendo trabalhar com ele a 5%, tá? Para não ficar forte demais. 10% costuma ser uma pancada mesmo de intensidade. Então eu sugeriria 5%, tá? Talvez até menos, dependendo de como que você se relacionar com esse cheiro. E como eu havia mencionado, por onde começar também engloba o fato de que o Ylang de preferência na perfumaria seria o Ylang Extra. Vocês devem lembrar que eu falei isso já. Mas eu sugeriria você começar com o Extra ou o Ylang Ylang 1, que são ali as primeiras frações,
tá? Não vou ficar restrito só no extra, e isso já vem para a reflexão que eu queria trazer, né? Você poderia me perguntar assim, você está me vendo falar agora, e vai pensar, nossa, mas o meu ylang é o 3, ou é o completo, porque eu usava ele em aromaterapia, vou ter que jogar isso fora? Não, gente, por favor, né? Aí vem a reflexão que eu queria trazer para vocês. É claro que o fato do material ser nobre, o aroma ser nobre, é uma coisa muito interessante. Mas eu particularmente, uma coisa que eu acho que vale você refletir, eu acho que vale mais a gente pensar em onde que eu aplicaria aquele cheiro, mais do que se isso aqui é matéria-prima de perfumaria ou não é, sabe? E se o perfume que você está querendo fazer, quem vai contar o que você quer contar é o ylang 3. Você não vai usar ele só porque o mais indicado na perfumaria é o extra. Por favor, né, gente? Eu sempre estou falando a frase da Lúcia, né? Que foi a minha professora. A gente aprende as regras para depois quebrar, tá? Então vamos quebrar a regra no ylang, que se tem uma nota que inspira a gente a quebrar a regra é o ylang ylang. Então vamos entrar na vibração da nota, né? Lembre-se sempre, é claro que vale sim a pena você ter o ylang extra. É um investimento que, sem sombra de dúvida, vale a pena você fazer, tá? Já coloca na agenda, já coloca na wishlist. Mas se você tiver outro ylang, isso não vai te impedir de fazer suas criações, por favor, tá? Por favor. E aí, já chegando aí os finalmente da nossa conversa, né? Eu sabia que eu ia falar muito hoje. Eu falei da concentração, né? Eu falei de você usar 5%, talvez até menos, e um dos motivos não é só a intensidade aromática, que no caso do ylang é muito grande, tá? É o limite de uso. Pois é. Ylang ylang é uma nota que tem limite de uso de 0,73% na IFRA, na categoria 4, que é a categoria de perfume. É um limite não muito grande, tá, gente? Quem já se preocupa aí com o limite, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, mas quem já se preocupa já está mais familiarizado. Se você não sabia disso, presta atenção nisso a partir de agora, porque esse limite baixo vai fazer com que eu precise ter mais cuidado ao trabalhar com ylang. O bom é que o cheiro é muito intenso e trabalhar com menores concentrações é até melhor, é até mais fácil de trabalhar, mas não esquecendo desse lado. E a intensidade é o outro ponto. Você tem que tomar muito cuidado para fazer acorde com ylang ylang, porque se você está usando uma solução muito concentrada ou está usando muito da solução de ylang, ele vai tomar conta do cheiro de uma forma que você nem vai conseguir perceber as outras coisas, tá? Ou vai perceber, mas o ylang vai parecer uma sala barulhenta que você está querendo ouvir alguma coisa e não está conseguindo, tá? Eu fiz um acorde de ylang com pêssego, que foi o que eu usei no Senza Parole. Gente, ficou magnífico. Mas uma das coisas que eu gostei naquele cheiro foi exatamente o fato do ylang não ter gritado. Então essa é uma orientação que eu dou para vocês. Não deixe o ylang gritar demais, tá? Deixe ele fazer a sua dança sensual na medida certa, certo? Tudo bem até aqui, meu povo? Porque agora eu vou falar dos dois acordes que eu vou trazer para vocês hoje, né? Principalmente para valorizar quem ficou aqui até o final, para a gente falar dessa nota magnífica. Só me fala se deu para entender tudo até aqui. Tem uma frase de uma perfumista francesa que chama Sylvain Delacourt, eu gosto muito dela. Ela fala, eu até anotei, eu vou até pegar aqui porque eu anotei, quero falar literal. Onde é que eu coloquei, gente? Vê. Achei. Ela fala que o ylang é a flor solar por excelência, porque o cheiro do ylang traz muito pra gente aquela imagem tropical, sabe? É muito interessante esse aspecto.
E o meu primeiro acorde que eu queria partilhar com vocês. Obrigado, Thiago. Que bom. O meu primeiro acorde é um acorde tropical. Eu já falei desse acorde há alguns meses atrás, mas falando de Ilang eu tinha que falar dele de novo, né? Vocês podem fazer duas versões, tá? A ideia dele é o tropical mesmo. O primeiro deles é o Ilang com coco, tá? Inclusive tem uma das tribos lá das ilhas que as mulheres passam o Ilang com óleo de coco no cabelo para dar cheiro. E esse acorde usa essa inspiração, trazendo bem essa ideia tropical, né? A primeira variação. Segunda é com banana, tá? Banana eu falo a tintura de banana, tá? Dá para fazer um acorde tropical muito interessante, pensando no lado tropical. E para finalizar, né, eu não ia deixar, eu achei muito engraçado quando eu li a expressão. A gente finaliza a nossa conversa sobre a flor das flores com um acorde voluptuoso e afrodisíaco, para você aproveitar esse lado do Ilang, porque todo mundo merece ser feliz, né, gente? E fazer coisas boas. E o Ilang Ilang ajuda a gente a trazer alegria de viver, sabe? E isso é muito bom. O acorde voluptuoso que eu vou trazer para vocês é uma coisa muito simples, tá? Mas para quem já conhece os cheiros vai entender. Na hora que eu li, assim, porque foi de uma referência, eu falei, gente, mas é isso mesmo. É Ilang com Salves Clareia. Se vocês têm Salves Clareia aí, hoje mesmo vocês já mergulham a fitinha e sintam. Eu fiz isso hoje cedo. É um arraso, porque o cheiro da Salves Clareia vai trazer ali uns elementos muito interessantes, ela tem um lado frutado, inclusive, um lado almiscarado, que isso já é bem sensual. Junta com Ilang Ilang, então, vira uma coisa, vira uma bomba, né? Voluptuosa. Então fica aí essa dica para vocês aproveitarem o lado afrodisíaco do Ilang Ilang, conjugando com a Salves Clareia, que também é uma nota afrodisíaca, né? Lembrando para fazer esse acorde com cuidado, para ter uma conversa bonita e não deixar só o Ilang tomar conta do cheiro, que se a gente deixar, ele tem essa peculiaridade. Tudo bem? Que Ilang que vocês têm? A gente já está finalizando, mas eu fiquei curioso de perguntar para vocês. Vocês sabem de cabeça que Ilang que vocês têm na paleta? Se é o completo, se é o 1, se é o extra. Enquanto vocês me respondem, questão de preço. Não dá para eu falar uma média para vocês, porque eu encontrei valores muito diferentes. Eu olhei vários fornecedores, eu devo ter olhado uns 9 aqui, todos do Brasil, que tem lojas online no Brasil, e eu vou pegar só o Ilang Ilang 1 de referência, que é o que eu mais encontrei nas minhas referências, né? 5 ml do óleo essencial tá girando ali de 50 a 90 reais o frasquinho, tá? Se a gente considerar que a gente vai fazer uma solução a 5%, que está mais do que suficiente, esse óleo essencial vai render bastante, tá? Tiago, tem CO2 de coco. CO2 de coco é um tipo de matéria-prima que já tem, tá? Ele é quente, adocicado, fica bonito, tá? Apoteca Moderna, uso o Ilang 3, bacana. Bacana, eu já senti o cheiro do Ilang 3, eu não tenho ele aqui hoje, mas eu lembro que eu gostei também. Cada um com as suas nuances, né, gente? Tô vendo aqui o Le Mal, do Jean Paul Gaultier. Eu até nem sei se tem Ilang na pirâmide. Você já viu isso? Porque faz muito sentido. Ainda mais um perfume daqueles, né? Eu já tive a oportunidade de sentir. É um perfume bem sensual, assim. Tem essa pegada bem intensamente sensual. Procura sim. Certinho, meu povo? Obrigado pela partilha de vocês aqui, tá bom? Ilang Ilang é vida, tá, gente? Então daria pra gente ficar falando aqui horas e horas e horas, mas eu preciso encerrar nossa conversa hoje e logo a gente vai conversar de outros temas e também de outras notas. Então, reflexão não, o convite que eu deixo para vocês é
aproveitem e se esbaldem com todo essa beleza que o cheiro do ylang-ylang traz para a nossa vida. Se o cheiro já traz beleza para a vida, isso é fato, existem cheiros que são especialmente criados para trazer alegria de viver, né? Acho que o ylang-ylang tem essa peculiaridade e é só se a gente for bobo mesmo para poder não aproveitar isso, tá? Ô Tiago, tem que olhar então, tá? Eu não sei te dizer, até porque o Lemal tem várias ramificações, né? Eu estava te falando do classicão mesmo, tá? Mas eu não sei os outros, porque eu já vi vários outros, várias variações do perfume, tá? Então eu não vou saber te dizer. Mas é isso, meu povo. Se esbaldem com o ylang-ylang, aproveitem esse acorde voluptuoso que eu trouxe aí para vocês, para poderem colocar uma música bem bonita e dançar ao cheiro de ylang-ylang. Acho que vai trazer muita alegria, tá? Tempos que a gente vive, né? Que às vezes tornam a gente, que deixam a gente triste, que deixam a gente sobrecarregado, nada como o cheiro de ylang-ylang para deixar a gente molinho, de bem. Eu tenho usado, até tenho uma partilha para fazer com vocês, eu estou tendo uns problemas de insônia recentemente e eu voltei a usar o ylang para poder ajudar nisso. Aí eu estou falando de aromaterapia, né? Não de perfumaria. E tem me ajudado bem, tá? Então é uma coisa que outra das belezas do ylang-ylang, certinho? Meu povo, então é isso, tá? Vejo vocês na nossa próxima conversa. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Muito obrigado para quem vai assistir depois. Aqui está muito quente hoje, muito apropriado para cheiros tropicais. Eu vejo vocês então na nossa próxima conversa. Abiantou!